Há mais ou menos 35 anos atrás, eu li esse livro. E eu ganhei uma nova edição desse livro, agora, 2 semanas. Esse livro se chama O Refúgio Secreto. Alguém leu esse livro? Um livro antigo. Esse livro foi escrito há mais de 40 anos. O Refúgio Secreto. Se você quer um bom livro para ler agora, daqui a pouco é férias, final de ano, não é? Você vai viajar, leve esse livro. E esse livro me veio à mente agora, esses dias, por eu ter tido a oportunidade de conhecer um campo de concentração nazista e visitar esse campo de concentração. E eu me lembrei da história deste livro. Conta a história de uma pessoa que inspirou a minha vida quando eu estava saindo da minha adolescência, entrando na minha juventude. Foi uma inspiração para a minha fé e conhecer talvez a primeira história de alguém que sofreu por causa do Evangelho. E alguém que me inspirou a olhar para a fé, não como alguma coisa, uma ferramenta, um instrumento para receber bênçãos, mas olhar para a fé em Jesus como uma oportunidade de conhecermos a Cristo e, se for preciso, obedecê-lo em meio à dificuldade. A família Ten Boom era uma família holandesa e essa família abrigou judeus e pessoas que resistiram ao nazismo na Holanda, em Amsterdã, durante a Segunda Guerra Mundial. E eles esconderam judeus. E se você tiver a oportunidade de ir a Amsterdã, não perca a oportunidade de ir ao museu onde era a casa da família Ten Boom. Eles tinham lá e fizeram um refúgio, um abrigo escondido, secreto. É muito parecido com a história da Anne Frank, que muita gente conhece aqui. Mas essa família era cristã. E eles esconderam judeus, e até hoje no museu há um lugar atrás de um guarda-roupa, e você pode entrar ali com 60 centímetros de profundidade, mais ou menos 3 metros de largura. Como que, imagine um guarda-roupa embutido? E ali eles esconderam muitos judeus e salvaram da morte muitos judeus. Mas depois de mais de um ano de esconder judeus e ajudá-los a fugir da Holanda, a família foi pega. O pai morreu num campo de concentração. A irmã mais velha e a mãe também morreram presas. E Corrie, que era uma das filhas, foi a que sobreviveu. E ela é a autora deste livro, ela conta esta saga, ela conta esta história de sofrimento. E eu tenho certeza, se você ler este livro, vai inspirar a sua vida. O Refúgio Secreto, escrito por Corrie Ten Boom. Esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim: se você quiser conhecer alguém, veja esta pessoa em meio ao sofrimento, à tribulação, ao problema, à provação. Eu conheço várias pessoas, e certamente você conhece muitas pessoas também, que você poderia dizer: essa pessoa me inspira. Eu olho para essa pessoa e eu desejo viver uma vida mais perto de Deus. Eu desejo dar um testemunho melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor ao olhar para essa pessoa que te inspira. Pode ser alguém que já morreu, pode ser alguém que esteja hoje aqui na igreja. E às vezes nem são grandes coisas que essa pessoa faz, mas é o viver dela, é a fé diária, é a constância, a firmeza, o amor. Há muitas pessoas que chamam a minha atenção pela maneira amorosa, sábia, como elas compartilham Jesus. Há muitas pessoas aqui no nosso meio que me inspiram. Eu olho para elas e vejo como um modelo, um exemplo. Porque são pessoas que não perdem uma oportunidade para compartilhar sua fé, para falar de Jesus. E qualquer assunto que um amigo, uma pessoa traga, numa circunstância da vida, da conversa, do dia a dia, essas pessoas sabem como transformar aquela conversa, a ponto de levar aquela pessoa que está trazendo aquele assunto ou aquele problema, levá-las a Cristo, apresentar a elas.
um Jesus que é vivo, que pode ser conhecido por nós. Essas pessoas inspiram, não é verdade? Quando a gente vê alguém dando um testemunho da presença de Jesus em meio ao sofrimento, isso é inspirador, é desafiador, não é verdade? Você conhece pessoas assim, que inspiram você? Nós estamos terminando hoje, já estamos no final do ano, não é? Uma série de 3 mensagens, essa é a terceira com esse tema aqui, Igreja de Discípulos. E eu estava pensando essa semana, que uma igreja nunca, ela não é melhor do que a soma do testemunho dos seus membros. Esta igreja não será melhor do que você é, do que nós somos, do que a nossa fé é na prática da nossa vida. Não vai dar para ter uma igreja melhor do que nós somos. Então, se você quer ser ou quer participar de uma igreja boa, que inspira, uma igreja de discípulos, nós precisamos ser discípulos. E hoje eu quero compartilhar a história de um homem que é um discípulo que gera inspiração, que é um exemplo, um modelo para mim e para você. Quem sabe, olhando a vida deste homem, você vai desejar ser alguém também que inspira outras pessoas. Talvez inspirar os seus filhos. Talvez inspirar as pessoas com quem você trabalha. E nós vamos ser uma igreja que as pessoas vão olhar e vão se sentir animadas, desejosas de conhecer mais de Deus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, em Atos capítulo 8, e vamos ler alguns versículos ali nesse texto, de Atos capítulo 8. Enquanto você está lendo a Bíblia, abrindo a Bíblia, deixa eu lembrá-lo. Domingo que vem, nós teremos o culto da manhã, às 9 horas, teremos o culto da noite, às 19, normal, mas não teremos as classes da escola dominical, que funcionam 10h30 da manhã. Muitas pessoas vão estar ajudando o leilão. Então, nós nos veremos ou no culto da manhã, ou no culto da noite, ou lá no almoço do leilão, mas teremos as atividades aqui da nossa igreja. Atos capítulo 8, eu quero ler com você o versículo 4 em diante. Diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Agora pule para o versículo 26 do mesmo capítulo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Você pode ler comigo, em voz alta, o texto que aquele homem estava lendo? Vamos lá? Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes?
pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. O contexto do início de Atos, você já tem ouvido nesses 2 domingos anteriores, é um contexto de uma igreja em grande perseguição. As autoridades religiosas judaicas, o Império Romano, se levantam contra aquele início da igreja, aquela associação de pessoas, aquele ajuntamento, pois viam naquele embrião de comunidade uma possibilidade de contestar a autoridade, o status quo da religião judaica e do Estado romano. Os cristãos faziam certas afirmações que ameaçavam na fragilidade daquela comunidade, na simplicidade da igreja, mas traziam algumas ameaças para o Império Romano e para a religião judaica. E houve, eu não tenho tempo para falar muito sobre isso, uma enorme perseguição sobre a igreja. E o capítulo 7 de Atos, o texto imediatamente anterior ao que nós lemos, termina num ambiente sombrio, um ambiente denso, ameaçador, porque Saulo, que depois vai se tornar Paulo, ainda não havia se convertido, e ele era o principal autoridade, a principal autoridade, que tomou para si essa responsabilidade de matar, de prender, de dominar, de escravizar, de fazer dano à igreja de Jesus. E o final do capítulo 7 termina com a morte de Estevão, que foi apedrejado em praça pública. E Estevão, quando morre, ele diz aquelas palavras semelhantes a Jesus. E a morte de Estevão, o sangue derramado naquela cidade, naquela terra, no meio daquelas pedras, foi como que um adubo para a igreja. Eu conheci nessa viagem uma cidade, visitamos uma cidade, a cidade de Praga, e no meio da cidade de Praga há uma linda cidade, há uma enorme estátua. Essa estátua é de um homem chamado John Hus. John Hus viveu no século XV, morreu no início do século XV, nasceu no século XIV. E ele é tido como um pré-reformador, isto é, homens que anunciaram a mensagem da reforma, salvação só pela fé, pela graça, a contestação dos valores da igreja romana naqueles dias, a venda de indulgências, mas que fizeram isso muito antes de Lutero. Então são chamados de pré-reformadores. E o sobrenome deste homem, Hus, H-U, 2 S, naquela língua antiga lá atrás, significava ganso. Ganso. E diz a história que quando John Hus estava para ser queimado, e ele foi queimado em praça pública, não naquela cidade, mas na cidade de Constança, na Alemanha, mas porque ele havia servido a igreja como sacerdote em Praga, há uma estátua lá. E diz a história que quando John Hus estava para ser queimado, momentos antes do fogo ser ateado nos seus pés, na fogueira, ele disse assim: vocês estão hoje queimando um ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne que vocês não vão poder destruir.
E todos os historiadores dizem que John Hus estava profetizando a chegada de Lutero, que 102 anos depois deste dia, da morte de John Hus, estava pregando na porta da capela de Wittenberg aquelas 95 teses. Este foi o cisne profetizado por aquele homem, em meio ao sofrimento, queimado vivo por causa das suas afirmações de fé. Nós não sabemos o que é isso. Você e eu não temos a mínima ideia do que é viver num ambiente de perseguição. O que nós temos são privações ou são provações, não é verdade? E a história de Filipe chama a minha atenção como um homem que inspira a fé, porque no meio dessa situação de perseguição, ele se levanta para falar sobre Jesus. Acompanhe aí comigo o versículo 4, que nós acabamos de ler. Diz o texto em Atos 8, versículo 4, que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fossem. Jerusalém veio a perseguição, Estevão foi morto. E os habitantes de Jerusalém, exceto os apóstolos, os 12 ou os 11, tiveram que fugir. Então você imagina, você ter que de repente sair da sua casa e ir para o interior, 25, 30, 50, 100 quilômetros, deixando tudo, deixando seu fogão, deixando o seu armário, o seu guarda-roupa, o seu colchão, e tendo que simplesmente, para salvar a sua vida e a vida da sua família, fugir. Isso acontecia naquela igreja, naqueles dias. Nós não sabemos o que é isso. Mas nós temos um desafio de, no meio da nossa vida, em meio às dificuldades, às privações, às provações que passamos, sermos cristãos, discípulos inspiradores também. Então, o que aconteceu com Filipe? Filipe já havia fugido de Jerusalém. Ele tomara sua família, ele tinha 4 filhas, a sua esposa, e ele fugiu para uma cidade próxima de Jerusalém, para não ser morto como Estevão. Um dia o Espírito Santo diz para Filipe assim: Filipe, vá para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, porque eu tenho uma tarefa para você lá. E a estrada é essa, a distância é essa. Era uma estrada que ligava Jerusalém a Gaza. Você ouve falar muito da faixa de Gaza, não é? Havia uma cidade em Gaza chamada Gaza. E por ali, margeando toda a costa do mar Mediterrâneo, havia uma estrada que ligava a Ásia Menor, a Turquia hoje, com o Egito e a África. Então desciam carruagens e mercadores por aquela estrada. Mas havia essa ligação entre Jerusalém e Gaza, que era uma estrada não tão usada assim. E o Espírito de Deus disse para Filipe: vai para essa estrada, eu tenho uma tarefa para você. Deixa eu perguntar para você uma coisa: você já ouviu alguma vez na sua vida uma direção clara de Deus? Faça isso. Quem já teve essa experiência? Ou num sonho, ou num tempo de oração, no momento em que você está pedindo direção de Deus, Deus fala com você. E quem ouve a voz de Deus sabe como é que é. Não é por esse ouvido aqui. Às vezes é, né? Mas normalmente não é. É pelo ouvido que está aqui. É o ouvido do Espírito. Quando Deus diz para você, você precisa, por exemplo, orar por alguém, você precisa telefonar para alguém, entrar em contato com essa pessoa, você precisa falar alguma coisa para ela. E quando você tem essa experiência, e quem tem essa experiência é porque está buscando ser dirigido pelo Espírito, e Filipe era um homem cheio do Espírito, isto é, ele dizia: Espírito de Deus, dirige a minha vida, governa a minha vida, fala comigo, me mostra o que o Senhor quer. Então ele ouviu e ele respondeu, e ele foi, deixou a família e foi para essa estrada. E lá ele encontra com um homem que está viajando. Eu chamo isso de encontros divinamente preparados. Você já teve algum encontro que Deus preparou para você?
que você precisava ouvir alguma coisa, e Deus põe na sua frente alguém para falar alguma coisa para você. Já teve essa experiência? Já pensou se todos os dias, amanhã mesmo, segunda-feira, ao invés de reclamar porque você tem que acordar cedo e ir para o trabalho, ou qualquer coisa assim, você dissesse assim: Deus, prepara encontros divinamente planejados para mim hoje. Eu quero encontrar pessoas que eu possa falar de Jesus, eu possa compartilhar, possa ser uma bênção. E Deus vai dar a você no seu trabalho, lá na sua empresa, ou na sua casa, ou de alguma outra maneira, pela rede social, não importa. Esses encontros que Deus prepara, e Ele usa a sua vida para ser uma bênção na vida de alguém. Busque essa experiência, ore por isso. Diga: Deus, eu quero ter encontros que o Senhor preparou para mim. Eu não quero deixar uma oportunidade passar, aquelas que o Senhor reservou, uma conversa especial, uma pessoa que está com o coração aberto, quem sabe necessitado de alguma coisa que eu possa dar, que eu possa compartilhar. Eu quero ter esse encontro, quem sabe lá no colégio, na faculdade. Me prepara, Deus, para um encontro divinamente planejado pelo Senhor. Você quer ter essa experiência essa semana? Filipe teve essa experiência. Gente, isso não é uma coisa sobrenatural. Estamos falando aqui de um discípulo de Jesus que é igual a todos nós aqui. Na verdade, a igreja cresceu em Atos, não por causa dos apóstolos, apesar dos apóstolos. Sabe por quê? Porque os apóstolos ficaram em Jerusalém. O povo da igreja, os cristãos, tiveram que fugir. E foi através dessa saída de Jerusalém que a igreja cresceu. Se você ficar dependendo dos pastores, dos líderes da igreja, para a igreja ser boa, que igreja ruim teremos? A igreja não é melhor do que a espiritualidade dos seus membros, não é verdade? Cada um de nós temos que viver essa vida no poder do Espírito, na plenitude do Espírito, e dizer: Deus, usa a minha vida para a tua glória, como o Senhor usou a vida de Filipe. E Deus usou a vida de Filipe. E um homem foi tocado naquele encontro que Deus preparou para ele. Como Ele pode preparar para você e para mim nos próximos dias? Amém? Estava passando por aquela estrada um homem que havia ido a Jerusalém, estava de volta para a Etiópia. Olha a distância que esse homem percorreu. Quase 2.000 quilômetros. Se você entende um pouquinho e gosta de geografia, você sabe o que significa sair de Jerusalém, passar por toda a península do Sinai, descer para o Egito, passar em volta à margem do rio Nilo, ir na nascente do rio Nilo, lá embaixo, e chegar à Etiópia. Hoje você teria Egito, Sudão e Etiópia. Quase 2.000 quilômetros. Este homem havia saído da Etiópia, ele era um alto comandante da rainha Candace. Cuidava das finanças daquele povo, um povo rico, muito diferente do que é hoje a Etiópia. Um povo que era modelo para a África. E ele sai porque ele estava desejando conhecer o judaísmo, a religião judaica, e ele vai lá no templo de Jerusalém para ouvir alguma mensagem. E no retorno, ele tem esse encontro com Filipe. Aonde que esse homem havia ido? No templo de Jerusalém. Ele havia ouvido os rabinos, os sacerdotes, falarem sobre o Antigo Testamento. Ele provavelmente tinha nas suas mãos não só a cópia dos profetas, porque ele está lendo o profeta Isaías, mas ele tinha também a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E ele vem na sua carruagem, lendo um texto, e foi o texto que nós lemos aqui, Isaías, escrito 700 anos aproximadamente antes. E ele pega esse texto e ele começa a ler. Filipe chega, vê que ele está lendo aquele texto.
se aproxima dele e faz uma pergunta, versículo 30. Versículo 30 do capítulo 8, a chave dessa história. Entendes o que lês? Você pode repetir essa pergunta de Filipe comigo? Entende o que lê? Você entende o que você está lendo? Porque quando Filipe olha, sendo judeu que era, olha para o etíope, para aquele homem africano, lendo um profeta que havia sido escrito 700 anos antes, ele imagina que aquele homem não tinha todo o conhecimento que ele, judeu, tinha. E aquele homem que havia visitado o templo de Jerusalém não tinha noção do que significava o que ele estava lendo. Ele foi como ovelha, moído, levado como ovelha para o matadouro. Quem pode contar a sua descendência? Ele não entende o que ele está lendo. E Filipe então pergunta a ele, você entende o que você está lendo? E ele responde na hora, como que eu posso entender? No versículo seguinte, 31, se não há quem me explique. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Pensa nas pessoas que trabalham com você, seus amigos, seus familiares. Essas pessoas entendem a Bíblia? Eu tenho quase certeza que a maioria de nós convive com pessoas que não rejeitam a fé cristã, não rejeitam a Bíblia. Talvez alguns aqui podem ter amigos que se dizem ateus, que se dizem endurecidos quanto à fé. A maioria de nós convive com gente que está aberta para algum tipo de conversa a respeito de Deus. Não é verdade? Eu queria que você pensasse em pessoas assim. E você respondesse essa pergunta. Essas pessoas entendem o que a Bíblia fala sobre Deus? Se esse seu amigo ou seu familiar estivesse lendo como o etíope estava lendo o texto de Isaías 53, essa pessoa entenderia o texto? A grande maioria das pessoas não consegue compreender a Bíblia. Até alguns dias atrás estava conversando com uma pessoa e ela me disse, eu não leio o Antigo Testamento, eu não entendo nada do Antigo Testamento. A única coisa do Antigo Testamento que eu leio é Provérbios, Salmos, e aí eu pulo para Mateus, para o Novo. Porque o Antigo Testamento é muito difícil. E às vezes eu tenho que concordar com isso mesmo. Porque o Antigo Testamento tem milhares de anos. Foi escrito em outra cultura, em outra língua, outra geografia, outros hábitos. E as pessoas não entendem. Mas eu não estou falando apenas de um entendimento aqui na razão, eu estou falando de um entendimento espiritual. Por exemplo, se alguém ler na Bíblia que o povo de Israel não podia comer certas carnes ou certas comidas, e perguntar para você, escuta, por que a Bíblia fala que o povo de Israel não podia comer esta carne, e podia comer esta e esta? E aí, o que você vai responder? Falar, é porque eles tinham uma boa dieta, não é? Porque a carne mais barata era aquela que eles podiam comer. O que você iria responder? As pessoas precisam de Filipes. As pessoas precisam para que tenham compreensão não apenas aqui, mas no espírito do que diz a Bíblia. Elas precisam de pessoas que possam dizer, você entende o que você lê? Não, eu preciso de alguém que me explique. Então eu quero falar isso para você, eu quero explicar isso para você. Você me deixa explicar? E aí então Filipe sobe na carruagem e eles vão viajando e a gente não sabe por quanto tempo Filipe ficou ao lado daquele africano. Mas ele ficou ao lado o suficiente para se tornar um discipulador, um ensinador e levar o etíope a uma conversão. Sabe por que as pessoas não entendem a Bíblia? E eu não estou falando apenas do Antigo Testamento, do Novo também, porque elas têm conceitos pré-formados. A família já ensinou.
Os pais já ensinaram. A vida religiosa anterior, lá na infância, na adolescência, já ensinou. Ela já ouviu uma série de coisas, que já formou essa cosmovisão religiosa, espiritual. Os olhos do espírito já foram canalizados para enxergar as coisas de Deus de uma tal maneira. E pior que isso, os olhos espirituais estão cegados, estão vendados pelas vendas que o inimigo das nossas almas põe sobre as pessoas. Então elas não enxergam, elas não conseguem entender. Precisa que alguém vá desvendar, como que abrir aquele bombom, aquele chocolate, não é? Abrir aquele pacote para elas, para que elas possam ver a realidade espiritual. E é aí que entra a nossa função. É nisso que Filipe foi uma inspiração. Então ele senta ao lado daquele homem, e há uma afirmação muito interessante que eu quero destacar com você. Olha aí na sua Bíblia, no versículo de número 35. Aqui é a chave para nós. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, você pode completar a leitura comigo? Anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Eu não estou preocupado se você sabe explicar por que o povo de Israel comia esta ou aquela carne. Eu não estou preocupado se você sabe explicar por que Deus permitia guerra. Eu não estou tão preocupado em que você saiba explicar como era o jardim ou não era o jardim do Éden. Se aqueles dias eram eras ou eram dias de 24 horas. Onde estão os dinossauros? Essas coisas, você não necessariamente precisa saber quando alguém te pergunta. Você pode dizer, olha, semana que vem ou amanhã eu trago uma resposta para você. Porque a gente não precisa saber de tudo. Mas sabe o que a gente precisa saber? Como, a partir daquela curiosidade, daquela dúvida, daquela indagação, como é que nós podemos levar a pessoa a conhecer Cristo? Porque o que Filipe fez foi levar aquele africano, a partir daquele texto difícil do Antigo Testamento, levá-lo a Jesus. Você pode conversar sobre qualquer assunto, qualquer coisa da Bíblia, desde que você saiba que o mais importante para aquela pessoa não é saber essas curiosidades bíblicas, mas é saber que um dia Deus veio em carne, habitou em Jesus e morreu para perdoar os pecados. Amém? Essa é a sua tarefa. É para isso que você precisa estar preparado. Você pode não responder as perguntas, mas você pode falar de Jesus, o quanto Jesus impactou e mudou a sua vida, e o que ele significa para você, a história da sua conversão. E a partir daquele texto, Filipe leva eunuco a essa experiência de conversão. Eu digo sempre aos pais, e quero falar mais uma vez a você, pai, mãe, você que é avô, avó, não se iluda com religiosidade na vida dos seus filhos. É muito bom que os seus filhos tenham uma Bíblia, leiam a Bíblia, venham à igreja. Mas é fundamental, é vital, sabe o quê? Que os seus filhos se convertam a Jesus. Aceitem a Jesus. Então toda pergunta que seu filho, sua filhinha, seu filho adolescente fizer, assim como os amigos, leve essa pessoa, leve esta criança a Cristo. Apresente as boas novas da salvação em Jesus. Porque uma pessoa pode ter muito conhecimento bíblico, mas não se converter, não se render a Cristo e não ter essa experiência do novo nascimento. Você concorda com isso? Não é perigoso isso? Termos uma família membro da igreja, termos amigos que são amigos do Evangelho, mas que nunca se converteram a Jesus. Naquele período, curto é verdade, Filipe leva o eunuco. Eunuco era um homem que trabalhava para a rainha. Ele leva o etíope a uma conversão. E
E aí o etíope vai viajando e ele ouve o Filipe falar inclusive sobre batismo. O batismo como essa coroação, esse símbolo da conversão. E aí ele olha para Filipe e diz: Filipe, há uma água ali, ó, quem sabe um oásis, um riachinho, né? Quem sabe a água do mar, quando eles chegaram na costa do Mediterrâneo. Há uma água ali, o que impede Deus ser batizado? Nada, se você crê em Jesus. E ele faz uma declaração tremenda de fé. Eu creio em Jesus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Pronto, desce, vai ser batizado. Eu vi quadros do batismo do etíope. Esse quadro aí está exposto num museu na Holanda. Quer dizer, eu vi na internet esses dias. Eu falei, bom, como eu sou presbiteriano, esse quadro cai bem para mim, né? Água na cabeça. Porque alguém olhando esse texto aqui, tá vendo, pastor? Ele foi na água, descendo a água, Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo tomou Filipe e o levou embora. Aí eu explicaria assim, não, é que ele desceu do cavalo, ou desceu da charrete, foi naquele buraco, porque era um oásis fundo, por isso que a Bíblia fala que ele desceu. Mas ele foi batizado por imersão. Se a pessoa que você vai levar a Cristo vai ser batizada por imersão, dentro do rio, da piscina, com água na cabeça, eu estou pouco me importando. Mas eu quero que você tenha uma experiência de levar alguém a Cristo. De ter um filho, uma filha na fé. Isso que é o importante. De através do seu testemunho, você ser um Filipe, uma pessoa inspiradora na vida de alguém. Porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. E olha, deixa eu acrescentar uma leitura de outro tipo de leitura que nós precisamos estar preparados para explicar. Não apenas a leitura bíblica, textual, mas a leitura da vida. Porque as pessoas não compreendem, não conseguem entender a vida. Porque alguém chega para você e diz assim, por que aquilo aconteceu comigo? Eu não entendo. Talvez você que crê em Deus, né? As pessoas falam assim, você que crê em Deus, você podia me explicar, por que Deus permite ou permitiu comigo aquela situação? Não tem muita gente que fala assim com você? A pessoa está pedindo o quê? O que essa pessoa está requerendo de você naquela hora? Que você a ajude a ler a vida, não é isso? Que você a ajude a compreender como que essas pedras do quebra-cabeça se encaixam, porque para ela não se encaixam. Há muita gente que vai chegar para você e não vai pedir uma explicação sobre Isaías 53, mas vai pedir uma explicação sobre os fatos da vida, os problemas, as provações. Cuidado quando você vai explicar as coisas da vida. Quando você aceita esse desafio. Porque um dia Jesus deu uma bronca nos discípulos. Os discípulos e o povo da cidade de Jerusalém estavam discutindo por que uma torre havia caído e matado 18 pessoas. Chamava Torre de Siloé. Diz a história que a torre era alta e ela bem antiga já havia sido reconstruída. E um dia ela desabou na cabeça de um monte de gente que estava passando ali e matou 18. E a conversa era que Deus estava punindo aqueles 18. Eles deviam ter algum pecado. Como às vezes a gente ouve falar. Na época das Torres Gêmeas, muitas pessoas falaram, Deus está punindo os Estados Unidos. Eu já ouvi pessoas falarem, Deus está punindo o Nordeste brasileiro por causa da seca. Deus está punindo o Sul quando tem seca no Sul. Deus está punindo as pessoas com os seus atos da natureza. Quando Ele permite as coisas acontecerem. Sabe o que Jesus falou? Ele disse para os discípulos assim. Está em Lucas capítulo 13. Não pensem que aqueles que morreram esmagados por aquelas pedras da torre de Siloé eram mais pecadores do que vocês. Porque se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Jesus dá outra explicação. Ele explica um evento de desastre na vida, não como
um Deus que é juízo e que pune as pessoas matando-as. Às vezes as pessoas têm essa tendência. E ao invés de levar as pessoas a Cristo, apresentam um Deus punidor, julgador, massacrador. Não é assim? As pessoas querem entender a vida, os eventos, os fatos. E às vezes, mesmo sem entender, porque você não vai saber explicar todos, e nem eu vou saber, a gente pode levá-las a Cristo e dizer: olha, eu entendo a sua dor, eu posso imaginar como você está sofrendo, mas eu quero falar de um Deus que ama, e Ele ama através de Jesus, e aí você leva a pessoa a Jesus. Os irmãos estão entendendo? Como que Filipe nos inspira hoje? Mas sabe por que ele fez isso? E eu concluo, voltando ao início da história de Filipe, que eu nem mencionei aqui. Um dia, a igreja precisou de homens, de mulheres, que pudessem liderar a igreja, bem no nascimento, logo depois do Pentecostes. E aí a regra era o seguinte, o pedido dos apóstolos era: identifiquem pessoas entre vocês que sejam cheias do Espírito Santo. Não apenas pessoas que receberam o Espírito Santo, porque não há conversão sem o Espírito Santo, mas pessoas que estão desejando que o Espírito Santo que habita nelas dirija a vida delas. Escolham essas pessoas, identifique-as no meio da igreja, e elas vão cuidar de uma área da igreja. Vão ser voluntários, servos de Jesus no meio da igreja. Sabe quem foi escolhido? Filipe. Foi um dos escolhidos. A minha pergunta a você é: você como pai, como esposa, como filho, como um profissional que você é, como um aposentado que você é, quem quer que você seja, um estudante universitário, um pastor, você faz essa oração? Enche-me, Espírito de Deus, hoje mesmo. Me enche. Aliás, você poderia dizer: eu quero me deixar ser cheio. Eu quero me pôr embaixo da tua mão, para que o Senhor que habita já em mim tenha autoridade, tenha liberdade de falar, trabalhar, de mudar, de me convencer, de apontar o meu erro, de me ensinar o que eu devo falar. Quando eu precisar falar, o Senhor me dê uma palavra própria, sábia. Essa é uma pessoa cheia do Espírito. São esses irmãos e irmãs que inspiram os outros. Eu queria dizer a você que você está sendo chamado hoje para ser uma pessoa que inspira, que é exemplo. Seus filhos devem olhar para você e dizer: eu quero servir a Deus como meu pai serve, a minha mãe serve. Eu quero aprender a orar como eles oram. Seus amigos, se você ler a história de Atos, mais para frente, no capítulo 21, você vai ver que Filipe tinha 4 filhas, novinhas ainda, solteiras, e as 4 pregavam o Evangelho. Lá usa a palavra profetizavam. As 4, imagina, ter 4 adolescentes em casa. Porque Filipe as inspirou. Quem que você pode inspirar hoje? O Espírito do Senhor está em você. Se você é de Jesus, o Espírito do Senhor está em você, para inspirar você a abençoar pessoas. Você crê nisso? Você quer isso? A nossa igreja só vai ser aquilo que nós somos, que você é, que eu sou. O quanto que nós buscamos de Deus, a juventude, os adolescentes, os homens, os casais, os solteiros, o quanto nós queremos que Deus, através do Espírito dele, trabalhe em nós, é o que a nossa igreja vai ser. E nós queremos inspirar a nossa sociedade. Queremos que as pessoas olhem e cheguem para nós e digam: eu quero ir na sua igreja. Eu não conheço nada, mas eu conheço você. E eu estou aberto à sua vida. Eu estou aberto a você. Eu até não gosto muito de evangélico, não, porque o que eu ouço aí não é muito bom. Mas na sua vida eu confio. Você me inspira. Já pensou? Que coisa boa. Vamos abaixar as nossas cabeças.
Nós vamos terminar o nosso culto declarando que o Espírito do Senhor está sobre nós, está em nós. Mas nós precisamos dizer: Espírito de Deus, toma minha vida, me faz vibrar com o Evangelho de Jesus, me faz ficar entusiasmado com a tua presença na minha vida.